Fátima. Eu quero agradecer a presença de todos que nos assistem, a presença dos palestrantes e ao Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro pelo convite. Vamos começar com o Padre Rafael Capelato. Eu vou fazer uma breve apresentação, tá bem? Padre Rafael, por favor. Padre Rafael Capelato, ele é pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, da Catedral de Campinas. Ele nasceu em Valinhos, cursou Filosofia e Teologia na PUC Campinas. Em 2008, o Monsenhor Rafael foi para Roma e obteve o título de mestre em História e Bens Culturais da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana, com a tese Francisco de Campos Barreto, uma resenha biográfica, fontes e crítica historiográfica. Ele obteve o mestrado em 2011 e em 2014 finalizou o doutorado com a tese A Criação Canônica da Província Eclesiástica de São Paulo, 1908, Constituição e Gestão Patrimonial da Arquidiocese e das suas sufragâneas, obtendo o título, então, de doutor em História e Bens Culturais da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Em maio de 2015, foi nomeado vigário-geral da Arquidiocese de Campinas por Dom Ayrton José dos Santos. Passo, então, a palavra para o Padre Rafael. Seja bem-vindo e que tenhamos um belo encontro. Muito bem, boa tarde para todos. Eu quero inicialmente agradecer, os meus colegas que nesta tarde dirigirão também uma reflexão, uma palestra, uma saudação ao Leandro, ao Rômulo, uma saudação à Silvana, que vai nos intermediar nesse diálogo, a todos os participantes desta tarde, desta palestra, e evidentemente, em geral, quero agradecer ao Museu de Arte Sacra do Rio de Janeiro pelo convite que me foi dirigido, então, para esta grande oportunidade de compartilhar com vocês um modesto conhecimento. Como vocês ouviram pela fala da Silvana, a minha área de formação é História da Igreja. E, evidentemente, cursando, então, a História da Igreja na Universidade Gregoriana, tive a oportunidade de desenvolver também, de modo amplo, disciplinas ligadas ao campo dos bens culturais da Igreja. E aqui meu grande interesse pelo aprofundamento dos temas que dizem respeito à iconografia e à iconologia no que se refere à arte sacra. Eu tenho me dedicado bastante a este campo e aquilo que vou apresentar a vocês nesta meia hora que me foi concedida é de modo muito sintético, então, a iconografia ou as fontes para a iconografia e a iconologia da natividade. Eu preparei alguns pontos, inclusive algumas figuras, eu peço que a professora Márcia me ajude aí com o compartilhamento dos slides, algumas poucas imagens que eu selecionei, destacando algumas linhas gerais da iconografia da natividade, sobretudo na Antiguidade e na Idade Média. Eu gostaria de iniciar dizendo que o aparato iconográfico cristão, ele se consolida a partir do IV século, embora tenhamos, antes do IV século, presença de temas cristãos na arte, mas a configuração destes temas, com base nos elementos bíblicos e teológicos, se dá propriamente no IV século, período em que nós temos, de um lado, a chamada liberdade da Igreja, a liberdade concedida por Constantino, não é? E, de outro lado, nós temos, em consequência desta chamada paz constantiniana, a realização de importantes concílios, os primeiros concílios ecumênicos, não é? Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, que evidentemente darão corpo ao conteúdo doutrinal, dogmático, para a Igreja agora num contexto imperial.
No que se refere à iconografia da Natividade de Cristo, evidentemente que a base teológica ela é fundamental e nós temos que partir da definição das discussões todas que culminaram na definição do chamado duofisismo, ou seja, a dupla natureza de Cristo, humana e divina, no mistério da encarnação. Dupla natureza na pessoa do Verbo, não é? Essa discussão já se desencadeia desde 325 depois de Cristo, com o Concílio de Nicéia, e se aprofunda em Constantinopla e receberá, digamos assim, o seu definitivo formato, entre aspas, seu formato definitório, em Calcedônia. Em função de todas as discussões cristológicas sobre a dupla natureza de Cristo, decorrem outras tantas discussões, também aquelas que se referem à pessoa de Maria e à sua participação no mistério de Cristo. E temos Éfeso, evidentemente, como o grande concílio dentro do qual se dá a definição do dogma que para nós é muito importante na conversa desta tarde, que é o dogma da maternidade divina de Maria, em 431 depois de Cristo. Mas quando nós falamos de fontes, de embasamento teológico, doutrinal, bíblico para a iconografia, nós não podemos, evidentemente, nos esquecer que a obra de arte sacra, já nos seus primórdios, ela é permeada de objetividade. E a objetividade está justamente neste aparato teórico, teológico, bíblico, dogmático, no aparato teórico que está em formação, não é? Neste quarto século. Não se trata, portanto, a obra de arte sacra de uma obra de livre interpretação. Este é o ponto que eu quero ressaltar. Nós, ao analisarmos, não é, o tema iconográfico e o seu significado, a sua iconologia dentro de um determinado contexto histórico, nós temos que nos munir destas ferramentas que nos permitem a objetividade da leitura da obra de arte em questão. Mas isto é, de modo breve, uma introdução. Eu quero já ir para a primeira figura, não é? Se a Márcia me ajuda, ela vai conduzindo aí Isso. Eu começo mostrando para vocês este chamado sarcófago dogmático. Evidentemente, ele é assim denominado bem posteriormente, depois de ter sido descoberto pela pesquisa arqueológica, depois de ter sido estudado por historiadores da arte, acabou chamado de sarcófago dogmático. Uma obra monumental, um sarcófago, não é, como já dito, que traz nestes baixo-relevos todo um conteúdo bíblico e teológico. Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, testamentos colocados lado a lado num viés de leitura teológico-dogmática. Mas eu quero destacar apenas um pedacinho deste sarcófago, que é justamente na faixa superior deste conjunto de figuras, do lado esquerdo. Este destaque que eu apresento aqui para vocês, que provavelmente é a primeira vez em que numa obra de arte aparece, sempre no quarto século, a representação por meio de personificação da Trindade. Vocês têm no canto esquerdo, não é, uma figura em primeiro plano, sentada, não é, em uma espécie de um trono muito simples, linhas muito retas. Esta figura que com a mão direita elevada, como que a pousa no ombro de outra figura
que volta a sua face para a primeira. Esta figura, por sua vez, tem o seu braço e a mão que repousa sobre uma pequenina figura de pé, um tamanho bem reduzido, não é? E aqui nós temos justamente a cena da criação. Gênesis, capítulo 1, 27. A passagem justamente em que de Adão adormecido, Deus cria Eva. Ora, aqui nós temos então o pai, em primeiro plano, sentado com a sua mão no ombro do filho, que por sua vez pousa a mão sobre a cabeça de Eva, tirada de Adão, que como vocês veem está na horizontal por terra, não é? Por trás do pai nós temos ali a terceira figura desta representação, evidentemente o Espírito Santo. Mas a sutileza deste detalhe, o braço do pai no braço do filho, para expressar uma verdade de fé fundamental deste mesmo contexto em que esta obra de arte foi extraída da pedra bruta. A verdade é esta, de que o filho não é criatura, o filho é gerado do pai, gerado, não criado, depois ficará consagrado, digamos assim, no credo niceno-constantinopolitano. Gerado, não criado. Por meio dele, e aqui está uma realidade, por meio dele, do Filho, todas as coisas foram feitas. E eu trago esta figura justamente para dizer que Cristo Jesus, gerado do Pai, nasce entre os homens. Esta figura da Trindade, na criação de Eva, do lado de Adão adormecido, nos faz prestar atenção neste aspecto fundamental. Aquele que se encarna na história dos homens e das mulheres, que assume a nossa condição humana, igual a nós em tudo, exceto no pecado, é aquele que antes, desde todo o sempre, é gerado do Pai. Portanto, o que nasce não é simplesmente um profeta, o que nasce não é um humano extraordinário, ou um humano que depois teria sido como que cooptado pela divindade para que o Pai eterno pudesse realizar a obra da redenção. Muito bem, na figura seguinte que eu trago para vocês, nós temos alguns exemplos de muitos outros que poderíamos mostrar de representação do mistério da encarnação. Se vocês preferirem, como na arte deste contexto do quarto século aparece representado o presépio, o mistério da encarnação do Verbo eterno do Pai. Nós temos uma ênfase, é uma escolha. Nós estamos em ambiente romano, nós estamos nas catacumbas romanas, nós estamos falando de uma arte cemiterial. O aparato iconográfico remete ao mistério de toda a obra da redenção. Não nos esqueçamos, acabamos de ver um sarcófago, estamos vendo agora de novo uma frente de sarcófago, estamos vendo um afresco nas paredes de uma catacumba, da catacumba de Priscila. É uma arte cemiterial que, porquanto mostre o mistério do nascimento de Cristo, o faz numa perspectiva de ênfase no dado da redenção. A ênfase é sempre, isso é centro de toda a nossa fé cristã, é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Estando, portanto, em ambiente romano, em ambiente cemiterial, de catacumba, nós devemos considerar também um contexto muito plural. Roma, neste quarto século depois de Cristo,
é uma cidade, como nós poderíamos definir, cosmopolita. A pluralidade cultural, a pluralidade mesmo de elementos religiosos é evidente nesse ambiente. Portanto, a ênfase no encontro dos magos com o menino no colo da mãe, da Virgem Maria, é já uma forma de mostrar como a mensagem cristã se abre para um ambiente histórico marcado pelo helenismo, dentro dos confins de um grande império, o Império Romano, no contexto da bacia do Mediterrâneo, uma mensagem cristã que se abre para a pluralidade cultural. Este é o modo primeiro de representar a realidade do nascimento do menino. O menino sempre ligado à figura de Maria, com os três magos, não é? E esta tradição dos três magos que os evangelhos não especificam, se liga muito mais ao número dos presentes que eles carregam para o recém-nascido do que propriamente para o número exato destes sábios que teriam vindo do Oriente, ao que a tradição deseja, de regiões como a Pérsia. Então, o tema da adoração dos magos desponta como o mais significativo e podemos dizer perfeitamente, é a primeira forma de representar o presépio na arte. E já um destaque para a figura de Maria, como imagem da Igreja. Isto já na literatura dos Santos Padres deste período. Já existe uma literatura riquíssima, sobretudo em campo homilético, em campo dogmático, de um século anterior, onde se produzem muitos escritos que acenam já para este mistério de Maria como imagem da Igreja. A Igreja que também apresenta Cristo ao mundo em sua a sua maior gama de pluralidade em termos de cultura, de realidades de vida. Não é? Na figura seguinte, este tema iconográfico do presépio, ele começa a receber alguns elementos de novidade. Não encontramos estas novidades propriamente nos relatos canônicos dos evangelhos, mas encontramos acenos em um texto do Antigo Testamento e encontramos também em homilias, especialmente uma homilia de Santo Agostinho. Eu me refiro às figuras do boi e do burro. Estamos sempre no IV século. É ali o ambiente, o contexto da gênese desta iconografia, não é? Que depois será, abrindo um parênteses, a gênese também da data da Páscoa, não? Atrelada ao culto, substituindo, ressignificando a festa dos Solis Invictus, não é? Em 25 de dezembro. Fecho parênteses, voltando no slide. Os elementos de novidade, o boi e o burro. Nós temos um aceno em um evangelho apócrifo, não é? O proto-evangelho de Tiago, no capítulo 20, também o pseudo Mateus, que fazem, de um lado, alusão ao mistério da virgindade de Maria. Maria que não está nesta figura que vocês têm diante dos olhos, neste fragmento de uma cobertura de sarcófago. Num primeiro momento, ela pode não estar presente na cena da natividade, iconograficamente falando, porque, de certa forma, desejou-se ressaltar um nascimento extraordinário. Um nascimento, como eu poderia dizer, de uma virgem, e isto por si só é um fato
miraculoso. Por outro lado, a tendência maior será aquela de pôr, sim, sempre a figura da Virgem ligada ao menino recém-nascido, justamente para que não se incorra, por outro lado, em dizer que este nascimento misterioso seria um nascimento sem participação humana, o que levaria até a negar o aspecto da dupla natureza na pessoa do Verbo encarnado. De qualquer forma, neste fragmento que temos diante dos olhos, aparece tão somente o menino envolto em faixas, colocado numa espécie de manjedoura que mais está para uma cesta de vime, um cesto de vime, do que propriamente um coxo de animais, e o boi e o burro, num destaque bastante grande, não é? Seguidos, não é? Depois pelos 3 magos que também se aproximam do menino. Mas o boi e o burro aqui, em primeiro lugar, fazendo alusão a uma passagem de Isaías, no capítulo 1, não é? Onde o boi e o burro o tinham em seu meio, o adoravam continuamente. Temos em Pseudo-Mateus esta passagem, mas também Isaías, como eu dizia, fazendo referência que o boi e o burro comem juntos e reconhecem a mesa do seu Senhor. Desta passagem de Apócrifos e da passagem de Isaías, nós teremos então a assimilação destes símbolos, o boi e o burro, na representação do presépio, e isto aparece também em sermões como este de Santo Agostinho, onde ele fala explicitamente que o judeu é comparado ao animal que tem chifres, e isto em função do chifre para expressar a força de um povo eleito, mas para expressar também, e isto é de uma sutileza muito grande, aquilo, e pode causar até um certo estranhamento, entendam o que eu vou dizer, mas para dizer dos chifres dos altares do sacrifício, os vértices dos altares, que depois remetem aos vértices da própria cruz, verdadeiro altar que substitui os sacrifícios antigos, onde se dá a entrega de Cristo pela redenção do mundo. Então, nesta trajetória teológico-simbólica do elemento do chifre, que remete ao povo judaico que se abre ao dado da revelação e fazendo referência à força do povo eleito que é redimido pela força dos sacrifícios substituídos pelo único sacrifício, aquele de Cristo. E o mesmo Santo Agostinho fala também do animal que tem orelhas grandes, que é o burro, para fazer alusão aos pagãos, quer dizer, todos os povos da antiguidade que não judeus, tidos, portanto, como gentios, pagãos, mas que ouvem a voz, ouvem a palavra revelada. Nós temos, inclusive, no Salmo 17, esta explícita alusão. Então, a partir deste momento, portanto, já muito cedo, no contexto da Gênese mesma, da iconografia do presépio, já aparecem ali as duas figuras, o boi e o burro, respectivamente representando, repito, os judeus e os pagãos ou gentios. Ressalto, isto não aparece nos relatos canônicos, mas é assimilado simbolicamente na tradição já do quarto século. No slide seguinte, nós, dando um salto no tempo do quarto século, nós saltamos para o sexto século. E vamos ver que a figura do presépio ela vai se enriquecendo com outros personagens. Agora, nós já vamos ter a figura de José. José aparece tardiamente na cena da natividade. Ele aparece depois do boi e do burro, para vocês terem uma ideia, né? Até agora não vimos José na figura do presépio. Ele aparece agora
já no final do quinto, sexto século. Podemos dizer que no quinto século também já São José está ali na cena da natividade. Eu vou mostrar mais à frente por quê. Aparece numa postura de desolação, eu diria até de dúvida, em função daquilo que os evangelhos, especialmente Mateus, ressaltam da dúvida em acolher a Virgem, em abrir-se à compreensão do mistério, do que se passava com ela. Aqui está então São José, que com a mão aponta justamente para o lugar onde está o menino, envolto em faixas, não é? O boi e o burro por trás, e a Virgem deitada, sendo ajudada por uma figura que bem poderia aí estar no lugar de uma parteira. Nós temos aqui um quadro, um dos tantos quadros que formam esta belíssima obra, que é a Cátedra de Maximiano, que se conserva em Ravenna, do VI século. Este aspecto da Virgem deitada como a mulher que acaba de dar à luz, que se recompõe, não é, do ato de dar à luz, se deve aos relatos apócrifos mais do que aos relatos canônicos. Aqui haverá sempre uma discussão que poderia dar margem a muita discussão. O parto da Virgem Maria, se ela permanece virgem antes, durante e depois do parto. Este parto não pode ser comparado com o parto normal, que qualquer mulher ao qual qualquer mulher estaria sujeita, pelo fato de que seria um parto milagroso, um parto excepcional, extraordinário, por um dado teológico. Inclusive, isto vai se aprofundar com o passar do tempo, à medida em que se amadurece a ideia da plenitude de graça de que goza Maria, da sua total preservação da mancha do pecado, não é? O que faria pensar, se as dores de parto estão atreladas ao pecado original, como descrito no Gênesis, então a Virgem Maria não passou por um parto normal. São todas discussões que têm na sua base os textos bíblicos e também as leituras, as conclusões teológicas desses mesmos textos. De qualquer forma, na tradição iconográfica, tanto ocidental quanto oriental, num primeiro momento, nestes séculos iniciais, ela aparece deitada como aquela que de fato se recompõe fisicamente, inclusive, de um parto que ressalta, de um lado, a humanidade daquele que nasceu, verdadeiramente homem, não é? Por outro lado, acena para uma questão que permanece em aberto. Afinal, como teria sido este parto extraordinário da Virgem Maria? Podemos avançar mais um. E nós temos aqui no V século o grande mosaico da Basílica de Santa Maria Maior, que é, digamos assim, iconograficamente falando, expressão em formas e cores de todas as definições doutrinais, dogmáticas do Concílio de Éfeso. O Papa Sisto III manda, logo após a realização do Concílio de Éfeso, construir esta basílica em honra à Mãe de Deus. Basílica esta que será inclusive chamada de Santa Maria ad Presepe, porque inclusive ali se conservarão as relíquias da manjedoura. E o próprio Papa então encomenda este conjunto de mosaicos do arco triunfal, como nós estamos vendo aqui neste conjunto. Nós temos as duas anunciações do lado esquerdo, seguida da adoração dos magos, a matança dos inocentes, e embaixo, na base do arco, uma representação simbólica de Jerusalém. E do lado direito, na parte superior, a apresentação no templo, a Sagrada Família que foge para o Egito, os magos diante de Herodes e a representação simbólica de Belém.
Mas de todo este conjunto, eu quero destacar o que está no slide seguinte, que é justamente a representação de Cristo, menino, num trono, como vocês veem na figura de baixo, né, na figura inferior, ladeado pela Virgem Maria. A Virgem Maria que está do lado esquerdo. Me perdoem porque a figura acabou cortando aqui o lado do lado esquerdo, a figura da Virgem Maria, que corresponde àquela que está no mosaico superior, sentada em trono, recebendo a anunciação do anjo. Então, aqui a figura já de Cristo, não, em vestes imperiais, no trono imperial, inclusive, assim como a figura da Virgem Maria como basilissa, como imperatriz. E interessante aqui, isso dá muita margem, muita discussão entre historiadores da arte, esta figura feminina, igualmente, que do lado direito do trono do menino Jesus, bem poderia aí estar representando não uma pessoa, um personagem sacro, especificamente falando, mas a personificação da sinagoga. Se Maria está para imagem da igreja, ali esta figura, esta personificação feminina estaria para a personificação da sinagoga. Então, o antigo povo eleito que se abre à nova aliança em Cristo Jesus. Este conjunto de mosaicos se reveste de grande importância para a iconografia e a iconologia da Natividade de Cristo, em função das definições da maternidade divina de Maria. Repito, estes mosaicos foram feitos à luz dessa definição dogmática, da maternidade divina de Maria. No próximo slide, que é já nos encaminhando para a finalização, porque eu acho que já estou extrapolando o meu tempo, nós temos então a forma oriental, bizantina, grega, de representar a natividade, não é? A Virgem deitada, em geral, sobre o que poderíamos chamar, não é? Uma espécie de um lençol, ou então uma almofada vermelha, e é proposital que assim o seja nesta cor, em função de ser ela, em sua divindade, imagem da sarça ardente, não é? É como se a Virgem Maria fosse imagem da sarça ardente, ou a sarça ardente, imagem de Maria em sua virgindade perpétua. O menino deitado sobre o que bem pode parecer ser uma espécie de um sepulcro, envolto em faixas, não é? Sempre com o paralelismo direto com o mistério da paixão, morte, de cruz e ressurreição do Senhor, paralelismo que já na literatura dos evangelhos também aparece, no modo da redação dos evangelhos já aparece esse paralelismo, inclusive com o emprego de vocábulos específicos que remetem a este paralelismo, né? E chama a atenção de vocês aqui para a cena do banho do menino, não é? Como vocês veem aqui na parte inferior, tudo isso derivado de literatura apócrifa, e José no canto, sempre numa atitude de desolação ou de dúvida diante do mistério que ele contempla diante dos olhos. Temos outros detalhes, vocês veem bem um cachorrinho branco aqui no presépio, né? Nesta forma do presépio oriental, expressão da fidelidade, assim como uma cabra, não é? Diante de uma figura que, embora não tão bem definido aqui por esta figura que eu trago para vocês, mas uma espécie de um pastor que, no fundo, é a figura do tentador, daquele que incute a dúvida e daquele que dissuade do mistério. Muitas vezes essa figura, não é, do tentador vai aparecer muito ligada à figura de José,
no padrão iconográfico da Natividade segundo os cânones orientais. No próximo slide, nós temos, de novo, o ícone da Natividade, agora uma figura bem conhecida, né, da escola de Andrei Rublev, do século XV. Nós temos aí alusões à Trindade, na tríplice montanha que temos ao fundo, o menino Jesus sempre com paralelos com a morte e ressurreição, ele como que brota de uma gruta escura, que faz alusão aos infernos, aos quais o Senhor desceu em sua morte para libertar os primeiros pais, deitado numa manjedoura que mais parece uma pedra de altar ou então uma sepultura, envolto em faixas, o boi e o burro sobre os quais já falamos, sempre na significação dos judeus e pagãos, a Virgem deitada em meditação, envolta em vermelho, em alusão à sarça ardente, os magos, não é? No mistério da encarnação e da redenção, que se abre aos gentios, e também num paralelismo com as mirróforas, ou seja, as mulheres que foram ao sepulcro para levar os perfumes e preparar o corpo do Senhor, como sabemos pelo relato bíblico. Bem no centro da iconografia, na parte inferior, o rebento da raiz de Jessé, ladeado por duas ovelhas, o estupor de toda a criação diante da irrupção do mistério da encarnação, e as duas figuras de Salomé e Zelomi, não é? Banho, que remete ao batismo do Senhor. E os pastores, aqui do lado direito, bem no meio da representação, o povo escolhido que acolhe a nova aliança. Por fim, eu devo concluir esta minha fala dizendo para vocês que todos estes elementos simbólicos que Manda mensagem para o teu grupo lá do Mazur. Já mandei, só você enviar. É que está ao acho vivo. que tem algum áudio aí. Por favor, tem alguém com áudio aberto, por favor? Então, eu dizia só para concluir, todos esses elementos simbólicos que objetivamente remetem a um conteúdo bíblico, teológico, dogmático, receberão um formato, digamos, no Ocidente cristão, mais próximo do que nós conhecemos hoje nas representações do presépio, graças especialmente a duas fontes oriundas da literatura espiritual, da mística ocidental. E nós temos que aludir, então, à figura de Santa Brígida, da Suécia, em suas revelações místicas, e também a figura, a espiritualidade e a atuação de Francisco de Assis, como nós bem sabemos. Então, se deve aos dois grandes místicos ocidentais a formatação, se assim me permitem dizer, final da iconografia da Natividade, agora num ambiente especificamente ocidental. Eu reporto para vocês, inclusive, da importante obra Revelações de Santa Brígida, no livro 7, capítulo 21, esta passagem em que ela relata uma visão mística, não é? Aquele ancião saiu para fora, trouxe à Virgem uma vela acesa, aquela Virgem tirou os calçados dos pés, o manto branco com o qual se cobria, retirou o véu da cabeça, e assim, estando ela em oração, deu à luz o Filho. Eu não poderia delimitar e compreender o modo e o lugar, mas vi logo por terra e esplendidíssimo aquele glorioso menino. É apenas uma partezinha de um relato maior que ela faz de uma visão da encarnação do Verbo. E evidentemente, claro, se devemos muito à tradição do que fez São Francisco de Assis em Grétio, não é? No ano de 1223, mas ali representando de modo vivo, não é?
no ambiente de uma estrebaria, a natividade, local que ele organiza, inclusive, para que ambientasse a celebração do mistério eucarístico. Bom, muito poderíamos dizer, me perdoem, já extrapolei demais o meu tempo, Silvana, me perdoe, mas espero que esses elementos muito sintéticos nos ajudem a fundamentar a riquíssima iconografia da Natividade. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, Padre Rafael. Nós é que temos que agradecer. Eu não poderia interromper a sua apresentação, imagina eu interromper a apresentação de um padre. Mas, Leandro, tome cuidado comigo, que você é o próximo. Mas é uma belíssima, realmente, a Natividade é uma coisa que nos encanta, né? Essa representação, a gente está aí no advento do Natal, e depois eu tenho algumas questões para colocar para o senhor ao final. Nós temos algumas questões aqui no chat já, mas as questões serão depois respondidas ao final das apresentações. Bem, que esse esvaziamento, né, que o padre Rafael falou, fica vazio, ele realmente, a nossa arte sacra, ela sofreu esse esvaziamento. Mas eu acho que na questão da arte em geral, né, como a arte contemporânea não é uma expressão do seu tempo, a gente vive em um momento de esvaziamento também, e a arte meio que está refletindo isso, mas a gente não vai entrar em discussões filosóficas aqui, senão a gente não sai daqui hoje. Mas o que eu tenho duas perguntas ainda do pessoal do chat, mas aproveitando, falando um pouco que você citou enculturação, eu acho que também existe um grande problema entre o público conseguir definir e identificar o que é uma arte religiosa e o que é uma arte sacra, né? E o fenômeno da enculturação, ele está particularmente ligado ao presépio, porque, inclusive, o Museu de Arte Sacra aqui de São Paulo abriu 2 exposições de presépios no dia 28, uma na Estação Tiradentes e outra no próprio museu, e a gente vê o fenômeno da enculturação acontecendo nos presépios, né? A gente tem presépios, por exemplo, tem presépio do acervo que tem a Nossa Senhora e São José estão de kimono, que é um presépio japonês, né? A gente vê esse fenômeno acontecer, né? Vai adquirindo características próprias, regionais, e isso, inclusive, é um instrumento da própria catequese, digamos assim, nesses países, né? Entendo um pouco da enculturação e da questão da distinção entre arte sacra e arte religiosa, porque a gente vê o fenômeno da enculturação, né, que é a absorção da cultura na fé, refletida no próprio presépio, que a gente vê presépios, por exemplo, do Nordeste, que tem o sertanejo, que tem as galinhas, por exemplo, né? A gente vê o próprio presépio napolitano, com a lenda de que Jesus nasceu em Nápoles, né? E aí a gente vai vendo a absorção dessas culturas dos povos na representação do presépio. E em que medida, né, esse resgate da arte sacra ligada à liturgia, se as pessoas conseguem fazer essa distinção entre o que é arte sacra e arte religiosa. Padre Rafael, por favor. Bem, eu parto do princípio de que a enculturação da fé católica ela é inevitável. Antes, ela é necessária. Decorre da natureza mesma da igreja, porque podemos dizer que está no DNA da igreja o seu ímpeto de universalidade, ide pelo mundo inteiro. E quando nós olhamos a antiguidade, né, sobretudo as obras de arte apresentadas aqui do século IV em diante, ali está já um exemplo de enculturação, a mensagem cristã que entra no universo da cultura clássica greco-romana, né, entra nos padrões do helenismo, né? Então, parto deste princípio, que a enculturação ela é inevitável, eu diria. Por outro lado, a enculturação ela não é subjetivismo bizarro. Não é um extravasar de uma perspectiva subjetivista das coisas. Por isso mesmo, a enculturação ela parte do pressuposto do dado de fé.
do sagrado depósito, e isto nós ressaltamos bastante até aqui, não é? As fontes, a partir das quais nasce e se materializa, se plasma como cultura a fé vivida anteriormente, a fé professada que se torna fé testemunhada também pelo produto, se me permitem, entre aspas, não é? Que é a obra de arte. Por isso mesmo, uma enculturação ela só é possível se houver critério. E se houver, sobretudo, um critério que eu considero mais importante, a verdade. Eu não sou da cultura, da tradição japonesa. Eu não me vejo em condições de querer enculturar a mensagem cristã nos referenciais daquela cultura. Talvez até eu cometa um deslize de uma distorção cultural. Aqui que eu ressalto o critério da verdade. A enculturação ela é natural, ela acontece dentro daquela cultura em questão. Por que forjar? Por que imitar? Então não será enculturação, será imitação de formas de expressão cultural. E eu parto também dessa máxima, não existe uma inovação, e chamemos aqui essa enculturação como, entre aspas, uma inovação, sem a tradição da igreja. Né? Termino essa minha exposição dizendo assim que o Papa Paulo VI, na sua fala aos artistas, na Capela Sistina, naquele contexto de finalização do Concílio Vaticano II, uma mensagem muito bonita, se não me engano é 1964 ou 1965 mesmo, uma mensagem belíssima do Papa, em que ele faz, inclusive, em nome da Igreja, um mea-culpa, né, no sentido de dizer, nós nos distanciamos de vós, artistas, vós vos distanciastes de nós. E o Papa fala, num determinado ponto da sua mensagem, de dois aspectos importantes para salvaguardar a arte de temática religiosa e sacra. Não vou entrar, Rômulo, na questão religioso-sacro, mas ele fala de dois elementos importantes que eu considero fundamentais também para que naturalmente a enculturação ou como se diz, brote. Ele fala de laboratório e ele fala de espiritualidade. Laboratório em que sentido? No sentido técnico da palavra, da exercitação técnica, da capacitação técnica, de produzir obras de arte verdadeiras, não é? E a espiritualidade, quer dizer, aquilo que a igreja pode fazer em termos de subsidiar o artista para que ele atinja, não é, o cerne da vida cristã, como um iniciado à fé, como já foi dito aqui agora há pouco. E também o próprio Concílio Vaticano II fala que é preciso existir comissão. Eu também não acredito em obra de arte produzida na vaidade do subjetivo. Por isso que é importante a comissão, por isso que é importante pôr em torno da mesma mesa o teólogo, o historiador, o representante da comunidade local, o artista propriamente dito, o arquiteto, não é? Para que ali possa nascer, sempre a partir da verdade da fé cristã, a obra que expresse a encarnação da mensagem naquele contexto. Acho que é isso aí, no meu ponto de vista. Obrigada, padre. Nós temos duas perguntinhas no chat e elas são para o senhor. A primeira é da Daniela e eu acho que porque ela fez a pergunta durante a sua apresentação, e eu acho que o senhor acabou respondendo um pouco da questão, que ela disse que é interessante a sua afirmação de que a obra de arte não foi realizada para livre interpretação. Como ficam, então, as peças que são musealizadas, que foram deslocadas de seus contextos originais?
E depois a Cristiane queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a sede sapiente, a sede da sabedoria. Certo. Bom, eu, em primeiro lugar, devo dizer humildemente que não sou propriamente formado em museologia, mas eu entendo assim que o Museu de Arte Sacra, ele tem também a sua ambientação. Quer dizer, nós temos correntes, nós temos visões, teorias museológicas. Uma obra de arte sacra, ela precisa respirar. Ela só respira a partir do momento que se respeita o ambiente para o qual ela surgiu. Então, o museu, ele é uma extensão da vida da igreja, não como um lugar de extração da obra do seu ambiente, mas como uma extensão, inclusive pastoral, inclusive uma extensão, um lugar de evangelização. Por isso eu não entendo que a instituição, igreja, nós católicos, confiemos os nossos acervos a entes administradores do nosso patrimônio, com total desvinculação da natureza mesmo, inclusive da natureza jurídica, canônica da igreja, para não incorrermos justamente nessa cisão de apresentar um patrimônio, um conjunto de obras de arte para a livre interpretação, para o bizarrismo ou até para a deturpação do que a obra de arte representa. Nós temos muitos exemplos, inclusive, de igrejas, entendam o que eu vou dizer, tudo vai do modo como se conceitua museu. Infelizmente, nós temos um prejuízo sério com o vocábulo, porque entendemos o museu como depósito de coisa velha sem uso. Mas nós podemos, por que não, ter igrejas musealizadas, onde por si só patrimônios históricos, artísticos, musealizados, sem que deixe de ser igreja, sem que deixe de atender à finalidade para a qual ela existe. Então, eu entendo um pouco deste modo, e é nesse sentido que a gente salvaguardaria a obra de arte sacra de ser objeto da livre interpretação, da livre leitura, ou até de uma leitura bizarra. Eu mesmo já vi muitas vezes, né? Todo um patrimônio, quer dizer, a igreja não tem condições de subsidiar, não tem recursos para isto, doa todo o seu patrimônio para um determinado ente administrador que é secularizado, quer dizer, não tem vinculação com a igreja e acaba usando todo esse repertório que poderia ser usado a nosso favor, acaba sendo até usado contra a própria igreja. E às vezes para leituras assim sociológicas muito distorcidas, com recortes dialéticos, no sentido de fazer certas leituras totalmente descontextualizadas, é nesse sentido. Com relação à sede sapiência, não é, de fato, vocês viram aquelas imagens que eu apresentei e depois o Leandro também apresentou outras imagens com o mesmo molde iconográfico, não é? Em que o menino é apresentado, em geral, aos magos, né? Estando a Virgem sentada e estando o menino no seu colo. Sim, ela mesma é como que um trono que apresenta a sabedoria, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse sentido, eu não comentei isto, mas o Leandro lembrou muito bem, de modo muito oportuno. Isso é claro na intencionalidade da arte já ali no quarto século, inclusive quando
se apresenta Maria nas vestes de basilissa, de imperatriz, nós estamos no contexto da igreja imperial, ela mesma, basilissa, é trono do Cristo, rei encarnado em seu ventre, não é? Então ela mesma é trono, ela mesma é sede da sabedoria encarnada. É nesse sentido. Não sei se respondo às duas questões apresentadas. Obrigada, Padre Rafael. Bem, a discussão está ótima. Eu não queria encerrar de jeito nenhum. Para mim também foi uma estreia eu ser moderadora. Normalmente eu estou dando aula desse lado aqui ou apresentando alguma temática. Foi muito bom. Eu gostaria de encerrar apenas falando um pouco dos artistas sacros e desse movimento, né, de retorno às origens e atualização da arte para o momento atual, que nós temos grandes referências já, né? O próprio Rômulo que está aqui já é uma referência na arte sacra, e o Cláudio Pastro, que infelizmente nos deixou em 2016, como eu era professor no Museu de Arte Sacra de São Paulo, e nós temos agora o padre Marco Ivan Rupnik, né, com a grande obra realizada em Castanhal, o Centro Alete, formando esses artistas. Inclusive, nosso grupo do Labo inaugurou recentemente uma página, uma sala sobre o padre Marco Ivan Rupnik, que eu vou compartilhar aqui. Eu acho que agora eu vou abrir para a finalização, né? Cada um dos convidados, por favor, deixe o seu depoimento final. E eu quero aqui agradecer o convite, foi uma grande honra, foi um grande privilégio poder estar aqui hoje com vocês e compartilhar de todos esses saberes. Muito obrigada.